Tem que deixar reto. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 6. Amém, misericórdia? Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Bora, meus irmãos, partilhar nessa noite a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, deixar que a graça de Deus possa adentrar os nossos corações nessa noite. Essa noite o Senhor nos chama a olhar para dentro de si, a olhar para os nossos corações e deixar que a presença viva do Espírito Santo possa expor as nossas angústias, as nossas dores. É necessário nessa noite se deixar ser curado pela graça de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus possa curar o nosso coração. Nós somos chamados nessa noite a rasgar o nosso coração diante da presença de Deus, a rasgar o nosso coração, permitindo que o Senhor adentre a nossa história, adentre o nosso coração. Essa noite o Senhor nos chama a dar um passo em direção ao seu coração chagado de amor para ser curados. Amém? Essa é uma noite de vivenciar, de ter um encontro pessoal com Deus, de olhar para o coração chagado de Jesus e permitir que Ele possa falar conosco, possa falar ao nosso coração. Vamos para a leitura eclesiástica, vamos pegar versículo por versículo, porque essa leitura ela é preciosa aos nossos corações, é preciosa para nossas vidas. Deus quer falar de uma forma poderosa aos nossos corações nessa noite. Livro de Eclesiástico, capítulo 2, do 1 ao 6. Versículo 1: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Meus irmãos, iniciando esse primeiro versículo, essa passagem é um tema de paciência. Eclesiástico está narrando aqui uma palavra preciosa aos nossos corações. Todo cristão que ele assume a sua identidade, ele viveu a sua experiência, o seu encontro pessoal, ele encontrou Jesus, ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor, ele assumiu a igreja como sendo a sua igreja, professando a sua fé. A palavra de Eclesiastes é bem clara: meu filho, se entrares para o serviço de Deus. Todo cristão batizado ele é chamado a entrar para o serviço de Deus. Todo cristão ele é introduzido através do batismo, sendo agora a família de Deus. Antes era criatura de Deus e passou a ser um filho amado de Deus. Tudo acontece através do nosso batismo, é o sacramento inicial da fé cristã. Então nós somos introduzidos ao povo de Deus, entramos no serviço de Deus, somos chamados a dar continuação à missão de Jesus Cristo. Então, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Olha que importante, após essa experiência de entrar para o serviço de Deus, após a experiência de sermos batizados, após a experiência de professar a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos chamados a permanecer firme na justiça. A viver qual justiça? Do mundo? Não, a justiça que vem de Deus. Qual é a justiça de Deus? É o amor. Deus, Ele nos julga com o seu amor, com a sua graça. Permanece firme na justiça, num caminho correto, num caminho de amor, num caminho de graça, nas leis espirituais, nas leis do céu que a igreja nos ensina. Permanece firme na justiça e no temor. O temor que aqui o Eclesiastes está narrando é o temor de reconhecimento de Deus, de realmente reconhecer a grandeza do Senhor. Não é ter medo de Deus. Não devemos ter medo do Senhor. Não devemos temer a Deus dessa forma: nossa, Deus vai me castigar, Deus está me vendo, Deus está vendo os meus pecados. Lógico, devemos fazer com que
que o coração de Deus seja agradável, que a nossa vida seja para agradar o coração de Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é necessário trazer um temor. Sabe aquele temor que a gente coloca aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, que reconhece a grandeza de Deus e ao mesmo tempo reconhece as suas misérias, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos da misericórdia do Senhor, que precisamos ter um coração humilde, que precisamos buscar no coração de Deus a resposta para o nosso coração. Este é o temor que a palavra está narrando. O temor do cristão é olhar para Deus como Senhor, como aquele que pode curar as minhas feridas, como aquele que pode libertar a minha alma, como aquele que pode acalmar a tempestade. Olha que forte isso. Esse é o temor que somos chamados a viver, permanecer firmes na justiça e no temor. Vamos para o versículo 2. Vai dizer assim, humilha o teu coração e espera com paciência. Meus irmãos, novamente a palavra nos chamando a se prostrar diante do Senhor, nos chamando à humildade. Como é necessário um coração humilde, como é necessário um coração que exalta a Deus, que engrandece o Senhor, que ao mesmo tempo se humilha, se coloca diante do Senhor. Não é autossuficiente, não se acha forte o suficiente, não se acha que não precisa de Deus. Um coração humilde, totalmente dependente da graça de Deus. Porque o autossuficiente, o orgulhoso, aquele que é orgulhoso, ele se acha forte, ele acha que não precisa da graça de Deus, não precisa do amor de Deus, ele age com as suas próprias forças. Isso é um grande engano, o homem achando que vai conseguir vencer pelas suas próprias forças. É uma grande enganação do inimigo de Satanás na vida do homem. O homem não tem poder, não tem força para vencer as batalhas que ele tem travado, para sair do lugar, para alcançar as vitórias, porque a realidade a qual nos rodeia não é somente uma realidade física, mas é uma realidade espiritual. Não depende da força física. A palavra ela diz que não é pela força, mas é pelo Espírito, é pela graça de Deus. O homem ele é fortalecido pela graça de Deus, pela experiência que ele tem com o céu, com a graça do Senhor. A alma do homem ela é alimentada espiritualmente pela graça de Deus, assim como o corpo precisa do alimento das refeições diárias, assim a alma precisa do alimento espiritual, que é a graça de Deus na vida do homem. É o espírito que é fortalecido, é o coração que é fortalecido pela graça de Deus. Então, humilha teu coração e espera com paciência. Humilhar com o coração. O que é esse humilhar com o coração? É rasgar o coração diante da presença de Deus. É ser humilde, mas uma humildade verdadeira. Não é um puritanismo, uma falsa humildade. Não é ser puritano. Eu sou puro, eu sou humilde, eu sou um cristão simples. Não é uma falsa humildade, não. É ter um coração simples, realmente reconhecer que não somos nada, e realmente nós não somos nada, meus irmãos. É reconhecer que toda a graça vem de Deus. Tira a graça de Deus da tua vida, o que sobra? Os santos dizem que não sobra nada, só sobra o pecado. Então, coitado de nós se não é a graça de Deus a nos fortalecer. É o nosso alimento espiritual, é o nosso coração que é fortalecido pela graça de Deus, é o nosso coração que é curado pela graça de Deus. Humilha teu coração e espera com paciência. E a palavra forte, paciência. Será que temos sido pacientes na espera da graça de Deus, da vontade de Deus, ou vivemos num mundo acelerado para ontem? A ansiedade, que é um excesso de futuro, que quer as coisas que aconteçam logo, que seja no meu tempo, que seja do meu jeito. Paciência, esperar a vontade de Deus.
é fazer a vontade de Deus, e não agir pelos meus impulsos, e não agir pela minha vontade, e não ser acelerado a ponto de passar na frente de Deus. Porque um coração impaciente, ele procura aquilo que o agrada, ele não sabe esperar, ele não sabe. Por isso que a paciência é uma virtude. A paciência é uma graça que vem de Deus, uma virtude que nos leva para Deus. Virtude vem da palavra virtus. Virtudes não quer dizer virtual em questão de internet. Virtus quer dizer força. É a garra que nós temos, é a coragem que nós temos de se fortalecer na graça de Deus, de esperar na graça de Deus, de lutar contra a ansiedade, de lutar contra os nossos impulsos, contra a nossa carne, para poder esperar a vontade de Deus. E quando esperamos a vontade de Deus, o que acontece? Nós somos agraciados, acertamos o alvo, meus irmãos. É graça, o alvo é graça de Deus. Por que o alvo é graça de Deus? Porque no grego o pecado significa errar o alvo. Então o homem, quando ele vive o pecado, ele erra o alvo, ele faz a sua vontade e não a vontade de Deus. Então é necessário a paciência, pedir a Deus: Senhor, me dá um coração humilde, simples, me dá um coração que seja paciente, que saiba esperar a tua vontade, Senhor. Dá-me um coração paciente, Senhor, para entender, para ter sabedoria. Um coração que é paciente, ele é movido pela sabedoria de Deus, ele é movido pela força do alto, ele confia que a resposta virá no momento certo, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. Um coração paciente, ele não se desespera. Um coração paciente, ele não é movido pelo seu desespero, pelas suas vontades, pelos seus impulsos, mas ele sabe esperar a vontade de Deus. Espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe a palavra, as palavras de sabedoria. O pregador, o padre, quando sabe uma homilia, ele é movido por quê? Pela sabedoria. É um dom de Deus, é a graça de Deus que é anunciada ao coração do homem. O homem, pela sabedoria de Deus, ele anuncia os mistérios do coração de Deus, ele traz a experiência profunda da graça de Deus, ele traz realmente o céu aberto sobre a Assembleia. Então ouve, meus irmãos, Deus está dando respostas ao nosso coração nessa noite. Deus está falando de uma forma poderosa aos nossos corações. É resposta para as nossas vidas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Deus fala ao coração do homem de uma forma muito clara. Se prestarmos atenção, se dermos atenção às palavras de sabedoria que estão entrando pelas janelas da alma, que são os nossos ouvidos, é a janela da alma, diz a tradição da igreja. Se dermos ouvidos à palavra de sabedoria, a graça de Deus se manifestará sobre nós. Dá ouvidos e acolhe a palavras de sabedoria. Dar ouvidos e acolher. Olha aí as duas palavras se juntando. Não é só escutar, mas é acolher. João Paulo, o que é acolher? É ouvir a palavra e colocá-la em prática. É ouvir a palavra de Deus, é ouvir a direção que Deus está nos dando e obedecer a voz de Deus. Porque não adianta nada Deus falar ao nosso coração: Senhor, me dá uma resposta, fala comigo, Jesus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. E Deus fala através da palavra de sabedoria, através da pregação, através de um momento de oração, através de uma experiência com Deus, através ali de uma pregação, seja na televisão, seja no grupo de oração, seja onde você estiver, seja no centro de sacrifício da Santa Missa, na homilia do sacerdote. Deus fala através daquela pessoa que vem te aconselhar, daquela pessoa que é usada por Deus. Mas o que acontece? É necessário acolher, deixar entrar no teu coração, deixar entrar no meu coração. Isso é acolher.
essa é a experiência de conversão do homem. Quando o homem escuta a palavra de Deus e ele começa ali ruminando a palavra, né? Uma grande amiga minha chamada Beth, ela diz: é necessário ruminar, não só ouvir, mas meditar a palavra. Quando você traz como verdade a palavra que você está ouvindo, o ensinamento que você está ouvindo, essa palavra, ela chega ao teu coração. Se ela chegar no teu coração como verdade, isso muda a nossa história, isso muda a nossa vida. Por quê? Primeiro ouvimos, vamos meditar, ruminar, vai para o nosso coração como verdade e depois vai para as atitudes. É mudança de vida, é vida nova na graça de Deus. Estou falando de conversão. Olha como é poderosa a palavra que é bem acolhida em nossos corações. Ela traz frutos, ela traz mudança de vida. Deus está falando, Deus está respondendo, Deus está falando aos nossos corações nessa noite. É necessário acolher a sua palavra, é necessário preparar o nosso coração, é necessário abrir o nosso coração para essa experiência nova de Deus, se deixar ser tocado pela graça de Deus. É confiar na graça de Deus. O Senhor está movendo, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, que o Senhor está tocando as nossas feridas, o céu está se movendo ao nosso favor, e o céu vem trazendo a graça de Deus, vem derramando o poder do Espírito Santo. Por isso que essa pregação, sendo pregada a verdade do coração de Deus, ela traz cura, ela traz libertação para a nossa alma, ela muda a nossa história. Quem aqui nunca viveu essa experiência de ouvir a palavra, ou o irmão ou a irmã que está aí ouvindo ao vivo essa pregação, quem nunca viveu aquela experiência de ouvir a resposta, ouvir a palavra de Deus, aquela palavra mexer com o coração e a sua vida mudar, e a tua vida, você receber a cura, receber a libertação através daquela palavra? Porque João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa palavra viva que entra no nosso coração, que traz cura, que traz libertação, mas ela precisa ser acolhida. Precisamos rasgar o nosso coração, precisamos deixar o Senhor falar aos nossos corações, para que a graça possa acontecer, para que possamos colher os frutos da graça de Deus. Meus irmãos, olha como é preciosa essa palavra, é preciosa. Estamos no versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 2. Olha como é tremendo isso. E vai continuar dizendo assim, na parte B: não te perturbes no tempo da infelicidade. Meu irmão, minha irmã, no tempo da dificuldade, da infelicidade. O que é esse tempo da infelicidade? O tempo da infelicidade é o tempo da provação, é o tempo das lutas, é o tempo do sofrimento. Alguém está livre de sofrer nessa vida? Sim ou não? De forma alguma. Todos nós passamos por dores, por sofrimento. Todos nós passamos por provações terríveis. Mas o sofrimento, a situação que nós passamos, a tempestade a qual vivemos, não pode nos abalar. Não se perturbe, diz a palavra de Deus. Eclesiástico aqui está dizendo: não vos perturbe, não perturbe o vosso coração, não perturbe a sua vida no tempo da infelicidade, no tempo da dor, no tempo da angústia. Não perturbe o vosso coração, que o teu coração não saia de Deus, que a tua visão, que o teu olhar não saia do coração de Deus. Não te perturbes no tempo da provação, que nada tire a tua concentração, que nada deixe você inquieto, preocupado. Santa Faustina, ela estava numa experiência muito forte de combate espiritual, e ela via o demônio indo com ira sobre o mundo, e ela perguntou ao demônio assim: para onde vais dessa forma, com essa ira? E ele dizia: eu vou confundir, perturbar as pessoas, porque na confusão, na perturbação, elas
tiram o olhar de Deus. Olha como o inimigo tem nos atacado, como o inimigo tem atacado o mundo, continua atacando, trazendo essas perturbações no tempo da luta, das dificuldades, no tempo do sofrimento. E precisamos estar atentos, meus irmãos. Isso é chamado de discernimento de espíritos, é estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Discernimento de espíritos é saber se aquela ação é do demônio, é humana ou é de Deus. É saber qual é a situação, o que está acontecendo, uma situação no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, na nossa caminhada, uma situação profissional, financeira, familiar. É uma luta espiritual que estamos vivendo? É um combate espiritual? É uma situação ali devido a uma atitude errada que tomamos? Então é o discernimento que o Senhor nos dá no tempo da dificuldade, da provação, para que a gente não tire o coração do Senhor. Não se perturbe, não se preocupe. Cuidado, meus irmãos, com a preocupação. Os tempos de hoje, como a depressão, a ansiedade, tantas situações onde as pessoas elas carregam um peso terrível sobre as suas vidas. É o peso do passado, que é a depressão, é o peso do futuro, que é a ansiedade, e é o peso do presente, que são as frustrações, são enfermidades que o homem vive hoje. E aí junta tudo, é o excesso do futuro, que vem como a ansiedade, é o excesso do passado, que vem como a depressão, e a frustração, que é o excesso do presente. Tudo isso se acumula e o peso a pessoa não consegue suportar. Ela adoece, ela enfraquece. Então o Espírito Santo de Deus, ele traz o equilíbrio. Ele vai nos curando na alma, no coração, ele vai aquietando, acalmando o nosso coração, tirando as preocupações, tirando as agitações, para que a gente possa sobreviver, para que a gente consiga dar os passos certos, com sabedoria, com direção, com graça, meus irmãos. Essa é a experiência do homem que vive, o homem e a mulher que está na graça de Deus, que está entendendo o que está acontecendo na sua vida, que entrou para o serviço de Deus, que é um homem e uma mulher que evangeliza, que está dando continuação à missão de Jesus. Ele se prepara, ele prepara a sua alma para a provação, para as lutas espirituais. Ele confia em Deus, ele acredita na graça de Deus, ele espera no Senhor, ele coloca as suas forças em Deus, não no homem, não nos bens materiais, não no mundo, mas somente em Deus. Espera em Deus. Vamos lá para o versículo 3 de Eclesiastes, capítulo 2. Vamos seguir então, versículo 3. Sofre as demoras de Deus. Mais uma situação difícil, meus irmãos. Sofre as demoras de Deus. João Paulo, o que é sofrer as demoras de Deus? É esperar a vontade de Deus. O Senhor, ele nos prepara para viver uma graça, para conquistar um objetivo, para conquistar um sonho, para crescer nas áreas das nossas vidas, para crescer como homem, como mulher, para crescer como profissional, para crescer como pai, como filho, para crescer nas realidades da nossa vida. O Senhor, ele nos prepara, mas é necessário, meus irmãos, sofrer as demoras de Deus, sofrer. Mas João Paulo, muitas pessoas eu escuto dizendo: por que Deus não responde a minha oração? Por que tal situação não acontece? Por que na vida das pessoas acontece e na minha não? As pessoas, muitas vezes nós temos esse mau costume de comparar nossa vida com a vida do irmão. Cada um tem uma história, cada um tem uma sua situação, as suas lutas, as suas dificuldades e as suas respostas de Deus. Então não queira ser igual ao seu irmão, porque ele está trilhando um caminho e você está trilhando outro caminho. É uma resposta de cada um individual ao coração de Deus. Então Deus preparou uma graça, uma providência, uma cura, uma situação para a vida de cada um de nós. Então é necessário ter esse tempo de paciência, sofrer as demoras do Senhor.
Deus, ele é fiel. Deus não é homem para mentir. O que Deus prometeu para cada um de nós, ele vai cumprir. Mas é necessário sofrer as demoras de Deus. Sofrer, meus irmãos, porque a nossa impaciência, o nosso orgulho, as nossas vontades vão querer passar à frente, vão querer que aconteçam logo, e nós precisaremos trabalhar isso em nós. Isso é crescimento. O homem que olha para si, que olha para dentro do seu coração, que conhece a si mesmo e busca o controle emocional, que busca o crescimento, que busca controlar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas paixões, ele vai amadurecendo. Ele vai crescendo na graça de Deus, ele se torna uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Mas quando vivemos pelos impulsos, quando não esperamos a vontade de Deus, tudo dá errado. Aí não adianta dizer por que não acontece nada, por que eu não veio a cura, não veio a providência, não veio a libertação, por que tal situação não aconteceu? Porque não sofremos as demoras de Deus. Não é que Deus demora, precisamos entender isso, ter uma visão clara. Deus, ele vem no momento certo. Eu uso muito essa situação, essa historinha daquele agricultor que está lá pedindo a Deus: Senhor, manda chuva sobre a minha plantação, manda chuva sobre a minha plantação. Aí aquele que é ansioso, aquele que faz a sua vontade, aquele que não está preparado, que não está vivendo pela graça de Deus, ele não planta e ele fica pedindo a chuva. Imagina, se a chuva vem, ele nem preparou a terra, nem plantou as sementes, vai acontecer alguma coisa? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, porque ele não confiou em Deus, ele não sofreu as demoras de Deus. Mas aquele agricultor que ele sofre as demoras de Deus, ele vai lá, vai plantar a semente, vai cultivar a terra, vai preparar toda a terra, todo o plantio, e vai dobrar os seus joelhos diante de Deus e vai falar: Senhor, manda chuva, porque eu já plantei e eu estou esperando no Senhor, eu confio em Ti, Senhor, e sei que no momento certo o Senhor vai derramar a graça que eu estou pedindo. E Deus vai olhar, vai falar: realmente você se preparou, você está confiante. E Deus responde: a chuva é derramada, o plantio, a terra, ela é regada, e o que acontece? A semente começa a germinar, e aí vem os frutos, porque Deus derramou no tempo certo. Então Deus dá a graça no tempo certo, quando estamos preparados para receber da graça. Então prepara o teu coração para receber da graça de Deus, prepara a tua alma para viver uma experiência de Deus, porque não adianta pedir aquilo que a gente não está preparado para receber. Não adianta. Deus conhece o nosso coração. Não adianta ser da boca para fora. Um coração, uma alma que toca o coração de Deus é uma alma que ora na sinceridade, na verdade, que é verdadeira com Deus. Senhor, eu não estou preparado, então me prepara, Senhor. Me ajuda-me, Senhor, a alcançar os meus objetivos, a crescer. Jesus, estou passando por sofrimento, estou passando por provações. Senhor, cura as minhas feridas. É ser sincero diante de Deus, é ser verdadeiro diante do Senhor, é falar a Deus realmente com a alma, com o coração, é sofrer as demoras de Deus, é sofrer as demoras de Deus. Vamos seguir, meus irmãos. E vai dizer assim, no versículo 3: dedica-te a Deus e espera com paciência. Olha novamente a paciência aí, meus irmãos. Dedica-te a Deus e espera com paciência. É seguir o Senhor, é fazer a vontade de Deus, é fazer como Santa Catarina de Sena fazia, meus irmãos. Sabe o que Santa Catarina de Sena fazia? Deus Pai falava com Santa Catarina de Sena. Ela tinha a intimidade, esse dom de falar com Deus Pai. Olha que graça tremenda. Santa Catarina de Sena falava com Deus Pai. E Deus falou para ela o seguinte: Catarina, cuida das minhas coisas, que eu cuido.
das suas. Se dedica às minhas coisas, se dedica à oração, à evangelização, se dedica a dar continuação à minha missão, a missão do meu filho Jesus, e deixa que da tua vida eu cuido. Olha isso, é exatamente o que a palavra está dizendo. Dedica-te a Deus e espera com paciência. Se você está se dedicando a Deus, deixando as tuas preocupações, a tua vida, a tua família, o teu trabalho, toda a tua vida nas mãos do Senhor, e está cuidando das coisas de Deus, Deus vai ser fiel com as suas coisas. Deus vai cuidar dos seus, vai cuidar da tua família. João Paulo, quantas vezes já ouvi pessoas dizendo: mas o que adianta eu sair da minha casa para evangelizar os outros, e se a minha família está precisando? Deus vai mandar pessoas, vai mover o céu para que a palavra chegue aos seus, porque você está cuidando das coisas dele. Ele vai ser fiel com você, vai tocar a tua família. Deus vai cuidar dos nossos. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. O Senhor é bem claro, meus irmãos. Precisamos ter um coração humilde, simples, deixar de ser orgulhosos. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, isso há muitos anos de caminhada, há muitos anos atrás. Ela dizia assim para mim: por que as pessoas são tão egoístas hoje e não evangelizam, não se dedicam ao próximo? E aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Eu falei: meu Deus, será que eu estou sendo orgulhoso, egoísta, olhando só para mim, para as minhas preocupações, esquecendo da missão que Jesus me deu, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Marcos 16:15. E eu comecei a meditar, e até hoje eu trago essa palavra: eu preciso cuidar do meu próximo, eu preciso ter um coração simples, humilde, e fazer acontecer a vontade de Deus, dar continuação à missão de Jesus, porque a minha vida, a minha família, Deus está cuidando. É se dedicar para as coisas de Deus. Todo cristão, ele é chamado a dar a sua vida, não é dar o seu tempo. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer saber do teu tempo. Sabe o que eu mais escuto pessoas dizendo? Mas eu dei o meu tempo para Deus. Lá atrás eu me dediquei a isso, a tal serviço. E dizendo até arrependido: nossa, quanto tempo eu perdi. Perdeu sim, porque Deus não quer saber de tempo. Deus quer que demos as nossas vidas. Deus quer a nossa vida, Deus não quer migalha. Por que Deus não quer migalha? Porque Ele não deu migalha para nós. Olha para a cruz do Senhor. Jesus deu o quê? Deu a sua vida por nós. E nós devemos, na mesma medida, dar as nossas vidas por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. É pagar na mesma medida, meus irmãos, no mesmo sofrimento, é ser crucificado com o Senhor. O apóstolo Paulo dizia que devemos completar em nós o sofrimento de Cristo. Devemos ser pregados com o Senhor na cruz, sofrer pela causa de Cristo, viver o Evangelho, fazer o Evangelho acontecer, nos dedicar para que o Evangelho seja pregado, para que o amor do Senhor seja compartilhado com os corações necessitados. Então vai continuar dizendo assim, lá no versículo 3: dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. A recompensa, ela vem no momento certo, para aqueles que se dedicaram, para aqueles que sofreram pela causa de Cristo, para aqueles que viveram um amor no coração. A recompensa é certa para nós, meus irmãos. A graça vem aos nossos corações de forma poderosa. Nós receberemos a maior recompensa que poderíamos receber, que é o reino dos céus, é a graça de Deus. Nessa dedicação, meus irmãos, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça, é o nosso crescimento, é valorizar o nosso sofrimento, é crescer diante das dores. Você tem duas escolhas diante da dor, do sofrimento e da provação: ou você cresce com o sofrimento, ou você é derrubado pelo sofrimento e é arrastado pelo sofrimento, ou ele te destrói. Mas a escolha quem faz somos nós.
Se você estiver em Deus, se estivermos no Senhor, o sofrimento vai vir, vai passar e vamos amadurecer, vamos crescer como homens e mulheres de fé. Mas se deixarmos o sofrimento nos destruir, nos inquietar, nos perturbar, seremos arrastados por essa tempestade. Então devemos crescer. Converta o teu sofrimento em graça. Quanto mais você sofrer, cresça, mais você vai crescer na graça de Deus. E São Paulo, ou melhor, eu lembrei dessa recompensa, A grande recompensa que nós temos, vai dizer o Papa Bento XVI, que o maior bem que nós temos nessa vida não é a nossa vida, mas é a vida eterna. Lutamos pelo céu, lutamos pela eternidade com Deus. O que estamos vivendo aqui na terra, estamos trilhando um caminho, uma realidade. Cada luta, cada decisão é uma realidade vivida, é um caminho que está sendo trilhado. Mas para onde estamos indo? As nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas estão mostrando qual caminho estamos construindo: um caminho de céu ou um caminho de inferno? Porque se a nossa vida é pecado, ódio, vingança, orgulho, vaidade, estamos trilhando um caminho de inferno. Mas se o nosso coração está vivendo o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão, estamos vivendo uma vida de oração, estamos sofrendo com paciência, estamos buscando a graça de Deus. Se a cada dia é uma luta, é a perseverança para estar na presença de Deus, na amizade com o Senhor, no estado de graça, vivendo a nossa vida de oração, participando da Santa Missa, vivendo a intimidade com o Senhor, tendo uma vida espiritual, estamos nos preparando para a eternidade com Deus. É a nossa maior recompensa, que é o céu. São Francisco de Assis, ele viveu a sua experiência de conversão com Deus. Ele teve a sua experiência de conversão através das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. São Francisco de Assis viveu uma radicalidade, uma entrega, um amor de entrega por Jesus. Ele viveu uma experiência profunda com o amor de Deus. São Francisco renunciou à sua riqueza, os seus bens, foi morar no meio dos pobres, dos leprosos, daqueles que estavam doentes. São Francisco, ele viveu o Evangelho na radicalidade, na sua entrega total. E sendo hoje um dos maiores santos da igreja, um dos santos mais conhecidos, São Francisco, ele herdou o céu. E sabe como sabemos que ele herdou o céu? Lógico, todos os santos herdaram o céu, mas de uma forma especial foi narrada essa experiência. O irmão Leão, que era da comunidade franciscana, ele teve uma experiência mística de ver o céu após a morte de Francisco. Ele teve uma experiência de ver Francisco entrando no céu. Que lindo isso, meus irmãos! Pensa o irmão de caminhada, você vê o irmão, a irmã entrando no céu. O irmão Leão narra a experiência de Francisco, que Francisco, ele entrou num lindo trono no céu. Ele ganhou um lindo trono no céu. Por quê? Pela sua humildade, pelo seu amor a Jesus. Ele amou tanto a Jesus que ele foi recompensado no céu como um lindo trono. E sabe qual era o trono que Francisco de Assis, São Francisco, herdou no céu? O trono que era de Lúcifer, de Satanás. São Francisco, pela humildade, ganhou o trono de Lúcifer. Lúcifer perdeu o trono pelo orgulho, pelas suas vaidades. Ele foi expulso do céu. E São Francisco, ao contrário, pela sua humildade, herdou o trono de Lúcifer. É a visualização do irmão Francisco, de São Francisco, entrando no lindo trono no céu. Olha que maravilha! Como vale a pena o nosso sofrimento, as nossas lutas. Versículo 4, meus irmãos, de Eclesiastes, capítulo 2. Aceita, agora vai ter a pancada. Aceita tudo que te acontece. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Aceita tudo que te acontece. João Paulo, agora eu vou ser bobo, vão me maltratar, vão fazer tudo comigo e eu vou ter que aceitar tudo.
que está acontecendo comigo? Não, não é isso, meus irmãos. É você não querer agir por conta própria, não querer fazer justiça com as próprias mãos, não querer responder pelos seus impulsos, pela impaciência, pelo nervosismo. Não, é ter um coração simples e humilde, é aceitar, é glorificar a Deus pela dor que você está vivendo, é glorificar o Senhor pelo sofrimento que você está vivendo, aceitar tudo que te acontece e não ficar murmurando, não ficar reclamando do trabalho, do salário, do meu pai, da minha mãe, do marido, da esposa, dos filhos, da igreja, do padre. É não reclamar pelas situações de sofrimento, é não ficar murmurando, meus irmãos. Aceitar tudo que te acontece é ser um homem e uma mulher madura de fé, um homem e uma mulher que confia na graça de Deus, que espera no Senhor, que confia que a resposta virá no momento e no tempo certo. É aceitar tudo que acontece na nossa caminhada por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita tudo que te acontece na dor, meus irmãos. Na dor permanece firme. Muitos dos nossos irmãos têm sido arrastados pela dor. O sofrimento é tão grande, as angústias, a tristeza, que muitos não suportam. E a palavra de Eclesiastes de Deus é bem clara: na dor permanece firme, que nada roube a tua fé, que nada impeça o teu coração de caminhar com Deus, que nada te tire da caminhada do Senhor, nenhuma pedra te desvia do caminho do Senhor, nenhuma situação de barreira impeça você de seguir em frente, nada te impeça de caminhar com o Senhor, nada roube o céu que é nosso por direito, nada nos tire da vontade e da graça de Deus. Que nenhuma situação de dor, nenhuma perca, meus irmãos, nenhuma situação de provação, de humilhação, de ataques, de inveja, nada, nenhuma situação de sofrimento nos impeça de caminhar com Deus. Porque nenhuma dessas situações é maior do que o amor de Deus por nós. Que você nunca se esqueça que Deus nos ama ao extremo. O amor de Deus é maior do que todas as nossas dificuldades, todas as situações vividas. Podemos, se somássemos tudo que vivemos de ruim na nossa vida até os dias de hoje, em toda a nossa história, não seria maior do que o amor de Deus por nós. Então, que nada te tire da caminhada com o Senhor, que você, de coração aberto, possa voltar ao coração de Deus, possa renunciar às coisas do mundo, às mentiras do mundo e voltar ao coração. Estou falando para os irmãos que estão me ouvindo. Quantas pessoas podem estar me ouvindo agora que estão longe da graça de Deus e perderam a sua fé por causa de homens, por causa de tantas testemunhas dentro da igreja? Que nada te tire do amor de Deus, porque ninguém é maior do que o amor de Deus, ninguém é maior do que a graça de Deus. Então, que o nosso coração esteja focado no Senhor. Eu estou na igreja por causa de Cristo, eu estou servindo a Deus por causa de Cristo. Não é homem, nem pessoa alguma que vai me tirar da graça do Senhor. Santa Catarina de Sena, Deus vai dizer a ela sobre o pecado, dizendo assim: demônio algum, criatura, homem algum, pode fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. O homem só sai da presença de Deus por livre e espontânea vontade. Ninguém pode te forçar a deixar o amor de Deus. Ninguém tem esse poder de te tirar da graça de Deus. Então, não se deixe ser levado por pessoas, por homens, pelas fraquezas dos homens. Quando a palavra de Deus vai dizer que maldito o homem que confia no próprio homem, está dizendo o seguinte: para não confiarmos nas nossas limitações. Eu não vou confiar no meu irmão mais. Eu não vou confiar em tal pessoa. Não é isso que a palavra está dizendo. Maldito o homem que confia no próprio homem quer dizer, não confie
nas tuas fraquezas, nos teus impulsos. É para você não confiar em você mesmo. Os santos da igreja nos ensinam que a maior arma que nós temos contra Satanás é a desconfiança de si próprio. Desconfia de você. Mas João Paulo, como assim? Desconfiar de mim? Sim, desconfia dos seus impulsos, dos teus desejos, do teu pecado, das tuas vontades, da tua carne. Desconfia, porque se você confiar em você mesmo, você vai se prejudicar. Você vai tropeçar. Então desconfia de si mesmo. Nós temos a natureza pecaminosa, a inclinação diante do pecado. Então não podemos colocar a nossa confiança nas nossas próprias forças, mas sim na graça e no amor de Deus. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Meu irmão, minha irmã, por mais que se levantem críticas, perseguições, na humilhação tenha paciência. Não se deixe levar pelas críticas, pelas situações. Não se deixe se abalar por nenhuma situação levantada contra a tua vida. As pessoas vão falar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão querer até mesmo te agredir, mas nada pode tirar o teu amor ou abalar a tua fé. Nada, porque isso ninguém está livre de acontecer, de ser perseguido, de ser criticado. Ninguém está livre dessas situações, porque quando falamos do amor de Deus, isso incomoda, mas a verdade liberta, meus irmãos. Não tenham medo de falar a verdade, de viver a verdade, porque muitas pessoas não gostam. Pessoas não gostam que a gente fale de Deus, não gostam do nosso testemunho, não gostam, acham exagero, critica, porque elas não tiveram experiência com o amor de Deus, elas não tiveram a experiência da libertação, da cura dos seus corações, porque a luz ofusca as trevas. Então as pessoas que estão longe da graça de Deus, elas são ofuscadas, mas no momento certo Deus vai converter o coração dela. Então não se abale porque a pessoa te criticou, não se abale porque a pessoa te perseguiu, porque ela está sendo tocada pela graça de Deus. Ela está vivendo, ela vai viver a experiência dela de conversão, assim como um dia nós vivemos. Então não se abale pelas críticas, pelas palavras. Talvez dentro da tua casa você é criticada, talvez as pessoas não entendam, você é padre, você só quer saber de igreja, porque as pessoas não tiveram a mesma experiência que você teve com Jesus. Então, assim, busque entendê-las nessa situação e continue orando pela conversão delas, para que elas cresçam na graça de Deus, para que elas possam amadurecer. Então tenha um coração simples e humilde, meus irmãos. Tenha um coração simples diante do Senhor, e você verá o quanto você vai amadurecer na graça de Deus, e a tua família será alcançada pela tua perseverança, pela tua fidelidade a Deus, porque Deus vai honrar a tua fé, vai honrar as tuas lutas, o teu sofrimento. Nenhum sofrimento é em vão diante de Deus. O Senhor, Ele converte graça sobre nós e a nossa família e sobre os nossos irmãos. Versículo 5, olha isso. Vamos já chegando aos últimos versículos, que é o 5 e 6. Vai dizer assim: pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Entenda isso. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Você sabe muito bem que o ouro e a prata trazem impurezas. E o fogo, quando vai queimando o ouro e a prata, quando é derretido, as impurezas do ouro vão sendo tiradas, para que o ouro tenha o seu valor, através dessa experiência de ser provado no fogo. E aí, nessa mesma dinâmica, olha o que vai dizer: e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Olha novamente a palavra humilhação. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E o homem, olha a comparação: o homem está sendo comparado ao ouro e a prata, e o fogo, a humilhação. Quando passamos pela humilhação, quando passamos por um momento de sofrimento, de perseguição,
vai nos significando, isso vai aumentando o nosso valor. O fogo da humilhação, meus irmãos, vai fortalecendo a nossa fé, vai nos levando para próximos de Jesus. Se você olhar a vida de Jesus, quanto sofrimento, quanta humilhação nosso Senhor passou, quanto sofrimento, mas nos ensinando a caminhar firmes, nos ensinando a ter foco na graça de Deus, nos ensinando a crescer pelas humilhações, pelas provações, pelas dificuldades. Somos provados no fogo da humilhação, somos provados nas lutas espirituais, nas críticas, nas perseguições, nos combates espirituais das nossas vidas. Só seremos homens e mulheres maduros na fé, só seremos homens e mulheres de fogo, fortalecidos na graça, se passarmos pelo sofrimento e resistirmos a essa purificação da nossa humilhação e do nosso sofrimento. Se a cada luta vencermos, perseverarmos, vamos crescer, vamos amadurecer, e a cada luta, a cada sofrimento, a cada humilhação, a nossa maturidade, o nosso crescimento vai nos levando para próximo de Jesus. Isso nos leva a enxergar o céu aberto, o céu pelo lado de dentro. Isso nos leva a encontrar o coração chagado de Jesus, porque o homem, quando ele passa pela cruz, ele se une a Jesus crucificado. Ele é crucificado com Jesus na cruz pelo seu sofrimento. Por quê? Porque o homem não está sofrendo pelo seu pecado em si, mas ele está sofrendo pela causa de Cristo. Ele está sofrendo pela evangelização, e todo sofrimento pela causa de Cristo, ela tem uma recompensa, ela tem uma santificação, ela tem um fortalecimento da fé. O homem e a mulher vão crescendo, eles vão amadurecendo, eles vão subindo as moradas, como dizia Santa Teresa d'Ávila, é as moradas interiores, é o crescimento, é o homem que chega a uma maturidade, a um crescimento espiritual, a um fortalecimento da sua fé. É o homem que vê a experiência, que vive, que prova da graça e do amor de Deus sobre a sua vida. É a experiência do amor de Deus revelado ao coração do homem que sofre, daquele que está lutando pela causa de Cristo, daquele que está vivendo o Evangelho. Esse entra no mundo espiritual, adentra o mundo espiritual e prova daquilo que Deus tem de melhor, que é o seu amor. É o amor de Deus que é revelado ao coração do homem, que conquista o coração do homem, que transforma a vida do homem, que o prepara para o reino dos céus. Glória a Deus. É uma experiência maravilhosa, meus irmãos, da graça de Deus. Então, sempre que vier o sofrimento, a humilhação, lembre-se que você está em crise. E o que significa crise? Crescimento. Estamos crescendo. A tempestade passa, porque ela passa, e aí vem a abundância, vem a calmaria, vem a glória de Deus sobre as nossas vidas. Vamos para o último versículo então. Versículo 6. Por fim, meus irmãos, olha o versículo 6 para fechar com chave de ouro, para selar a nossa alma essa graça e o amor do Senhor, para que possamos orar. Põe a tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Olha que palavra tremenda que sela a nossa alma, nosso coração, que nos dá o conforto do amor de Deus, o conforto do céu. Põe a tua confiança em Deus, coloca a tua história, a tua vida, tudo que você está vivendo, o que você espera, os seus sonhos, coloca a tua confiança em Deus, espera no Senhor no momento da dor, no momento do sofrimento, nos momentos das lutas. Confia que Deus vai responder, confia que a mão poderosa de Deus está sobre a tua história, sobre a tua vida, que o Senhor está respondendo a tua oração, que a graça de Deus virá no momento certo. Põe a tua confiança em Deus, é confiar, é acreditar que Deus está agindo sobre a nossa história, que o Senhor cuida de nós, que a graça de Deus está sendo derramada em nossos corações, que a resposta virá no momento certo e na hora certa, porque Deus está cuidando de nós.
Santa Catarina de Sena, meu Deus, vai falar. Hoje estou falando muito de Santa Catarina. Deus Pai falou para ela assim: eu cuido da humanidade como cuido de uma formiguinha na palma da minha mão. Deus conhece toda a nossa história, o nosso respirar, o nosso caminhar, as nossas lágrimas derramadas, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, os nossos pecados. Deus conhece as nossas misérias. Deus conhece tudo. Estamos na palma das mãos do Senhor e somos protegidos pelo Senhor. Nada nos acontece sem que Deus permita. Deus tem cuidado de nós. Então, uma palavra muito clara: põe a tua confiança em Deus. Para de confiar nas suas próprias forças. Para de confiar naquilo que você tem. Para de confiar naquilo que você é. Você precisa confiar na graça de Deus. E aí sim a graça vai te fortalecer, vai te impulsionar para que você vença. Porque o homem não pode viver pelas suas próprias forças. Porque a força vem do alto, vem de Deus. A força que o homem precisa vem do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Atos 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É a força que leva o homem à vitória. E vai dizer assim, põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. A resposta é bem clara: aquele que confia em Deus vai alcançar a salvação. Não tem outro caminho. Não tem como errar diante de Deus, vivendo as nossas vidas, entregando as nossas vidas como todos os santos da igreja que deram as suas vidas, que foram mártires por causa de Cristo, que entregaram as suas vidas por amor ao Senhor, que viveram uma experiência de confiar e foram correspondidos com a graça de Deus, tiveram uma resposta e estão no céu com o Senhor. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Esperar no Senhor. Orienta bem o teu caminho. Qual é os passos que você está dando? É pela fé? É pela vontade de Deus? Ou é pelos impulsos humanos? Ou é pelos meus desejos? Ou é pelas minhas vontades? Ou é pela minha ansiedade? O que tem te movido? O que é se orientar bem? É agir com sabedoria, tomar decisões com sabedoria, é pedir a Deus a clareza da sua vontade. Senhor, é da tua vontade esse estudo? É da tua vontade isso que eu estou vivendo? Eu devo agir dessa forma? Devo tomar essa decisão? É orientar bem o nosso caminho pela fé, pela graça de Deus, meus irmãos. E por fim vai dizer: conserva o temor a Ele até uma velhice. Que até o nosso último suspiro, meus irmãos, seja por amor ao nosso Senhor. E podemos dizer, no nosso último suspiro, combati o bom combate. Eu permaneci firme, Senhor, nessa corrida da fé, Senhor Jesus. Permaneci fiel até o fim, por amor a Ti, Jesus. É conservar, meus irmãos, em todas as nossas vidas. Não podemos levar o Evangelho como uma moda. O que é a moda? A moda vem, todo mundo faz, as pessoas seguem, as pessoas usam, depois a moda passa. Muitos estão vivendo o Evangelho como se fosse moda. Vamos se dedicar, vamos evangelizar, vamos trabalhar em pastoral, em movimento, vamos fazer isso, aquilo, aí depois esfria e volta ao mundo, volta para a sua realidade. Não, o Evangelho é a nossa vida, precisa ser vivido até o nosso último suspiro, até a velhice. É se preparar, não importa a idade, não importa o momento, é estar sempre com Deus. Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu não posso deixar o amor de Deus em nenhum momento da minha vida. Tenho que conservar até o meu último suspiro, até na velhice, até dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui, Senhor Jesus, tudo que eu vivi eu entrego nas tuas mãos e o céu me espera. É ter a certeza do céu, ter a certeza que o Senhor
me deu a graça e que eu correspondi, que eu fui fiel até o fim. E agora o céu é meu por herança. E que graça poder chegar no céu e falar: Senhor, olha aí, ó, a multidão que eu trouxe para o Senhor. Olha os corações que eu evangelizei. Olha os corações, Senhor Jesus, que eu me dediquei. Olha, Senhor, quantas pessoas foram tocadas pelo meu Cristo, pelo meu rosário, pela minha adoração. Olha, Senhor Jesus, a multidão que eu trouxe para o Senhor. Olha que graça poder testemunhar esse amor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, porque o Espírito Santo ele quer nos capacitar, nos fortalecer. O Espírito Santo ele quer curar as nossas dores, as nossas feridas nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, qual situação, qual são as suas lutas, mas o Senhor diz para você: prepare o teu coração, prepare o teu coração. Deixa o Senhor nessa noite adentrar a tua história, deixa o Senhor fortalecer a tua fé, deixa que a graça de Deus alivie a tua alma, fortaleça o teu coração, deixa que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a tua vida. Eu quero pedir em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, a graça do Espírito Santo a ser derramada, uma unção de cura, prodígios, milagres, seja liberada sobre a tua vida, que a graça de Deus seja derramada. O Senhor te chama a voltar ao seu coração, o Senhor te chama a reavivar a chama do teu coração, reavivar a tua fé, fortalecer a tua fé. Essa é uma noite onde o Senhor te coloca de pé, essa é uma noite onde o Senhor te fortalece na batalha, o Senhor te chama a caminhar, te chama a voltar ao seu coração. Nessa noite o Senhor está derramando uma unção de cura, tocando as tuas dores, tocando as tuas feridas. É o Senhor adentrando a tua história, é o poder de Deus sendo derramado sobre o teu coração. Recebe, meu irmão, minha irmã, recebe a graça de Deus, recebe o poder do Espírito Santo. Eu te convido a orar, a abrir a tua boca, rasgar o teu coração nessa experiência, nesse clamor.